Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Quero aproveitar a oportunidade e convidar você para assistirmos mais um culto, ou seja, para fazermos mais um culto aqui mais uma vez pelo Facebook. Queremos agora pedir aos irmãos para poder chegar, para a gente poder começar e dar início a mais um culto, né? Graças a Deus, já temos ali um irmão assistindo. Convida mais gente aí para a gente poder estar cultuando. Comecei um pouco hoje mais tarde, 9 horas, né? Já são 9h22, mas a gente vai fazer aqui mais ou menos meia hora de culto, ou meia hora mais ou menos, para podermos não perdermos a oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Meus queridos irmãos, como todos nós sabemos, estamos vivenciando os dias de dificuldades, irmãos estão chegando, vai avisando aí mais gente, para a gente poder dar começo a essa programação. Narciso está assistindo ali, né? Narciso Araújo, também o presbítero Jesuíno, vice-presidente da igreja, Pai do Senhor, Pai do Senhor, servo de Deus, Deus abençoe. Enquanto vamos conversar um pouquinho, que é tempo que os irmãos vão chegando. Meus queridos irmãos, como todos sabemos, né? Estamos vivendo esses dias de dificuldades, de crise, de muita complicação. Os dias são sombrios, são dias de dificuldade generalizada para todos, para todo o planeta, para todas as pessoas. Então nós estamos vivendo esses dias, mas tudo vai passar. Cremos que Deus nos abençoará. Irmã Josi Matos, Pai do Senhor, irmã Josi, glória a Deus. Estamos só começando o culto hoje, um pouquinho mais tarde, para dar assim, oportunidade aos irmãos. E também acho que é um horário que, pelo menos aqui em casa, a internet é um pouco melhor. E a gente sabe que quanto mais a internet, melhor. Meus irmãos, então, como eu ia dizendo, estamos vivendo uns dias de muitas dificuldades, de crise, muita preocupação para a igreja do Senhor, que está passando, não só a igreja, mas todas as pessoas, né? E a igreja principalmente, que está sendo, irmã Dinara está chegando, Pai do Senhor, irmã Dinara, Deus abençoe, serva de Deus. Então, como disse, nós estamos começando, cultuando ao Senhor aqui pela internet, né? É uma situação difícil, mas Deus vai nos dar vitória. Meus irmãos, vamos fazer uma oração para darmos começo a esse culto, pedindo a Deus que nos abençoe. Irmão Toninho Santana, Pai do Senhor, servo de Deus, Deus abençoe, irmão Toninho, dê a paz aí a irmã Marineide. Aí está tendo os cultos ainda, né? Aqui não, aqui um decreto novo que saiu do prefeito ontem, fechou literalmente as igrejas. Não pode ter culto aqui de maneira nenhuma. Até peço aos irmãos para estar orando, né? Para que Deus tenha misericórdia da igreja aqui nessa região. Mas, como eu disse, vamos orar, vamos fazer uma oração para começarmos o culto. E aí eu peço a você para que ore comigo aí agora, para que Deus nos abençoe, certo? Querido Deus, querido Pai, eu te louvo e eu te agradeço por um culto que estamos começando aqui através dessa live no Facebook. Querido Senhor, nos ajude para termos a palavra certa, nos ajude, Senhor, para que possamos alcançar vidas através desse meio de comunicação, através dessa live. Deus abençoa toda a tua igreja, em toda parte da terra, toda pessoa que estiver assistindo esse culto aqui através dessa live, Senhor, abençoe cada um, guarde o seu povo e dá vitória à tua igreja e a toda a nação e a todo esse planeta que está assim, Senhor, ameaçada por esse vírus mortal que está, Senhor, trazendo grandes prejuízos em todas as áreas, sobretudo na saúde, mas também em todas as áreas, economicamente falando, na mobilidade, nas fábricas, nas produções. Deus, havendo demissões em massa, grandes empresas fechando suas portas, demitindo seus funcionários. Deus, a situação nesse país, nesse mundo, é uma situação muito difícil, mas nós cremos
que isso logo, logo vai passar e o Senhor nos dará vitória e o mundo encontrará o seu caminho da normalidade de volta, Senhor. Ajuda-nos para que sejamos nesse momento unidos, porque só unidos venceremos, só unidos sairemos dessa grande tempestade que está assolando todo o planeta Terra. Eu te oro a ti, Senhor, e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Herbert e Luan, Pai do Senhor, saudações, Pai do Senhor, Pastor Carlos. Deus abençoe. Herbert é o meu sobrinho, está assistindo ali diretamente de Juazeiro. Deus abençoe, Luan. Diga, Pai, aí que eu estou pedindo a bênção. Diga a Ele que continue nos abençoando, mesmo a gente estando longe, mas estamos pedindo a bênção. Deu recado aí. O meu sobrinho Enio Roberto está também ligado, assistindo agora, cultuando conosco. Que Deus continue vos abençoando. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos cantar um hino. O hino de número 3, um hino conhecido e um hino mais fácil para mim cantar. Vamos cantar o hino de número 3, certo? Abra sua harpa aí no hino de número 3 e vamos cultuar o Senhor nesta noite. Irmã Carla, a paz do Senhor, enfim, irmã Neide está ali também assistindo, irmã Nilda, Deus abençoe, irmã Nilda. Irmão Robertinho Pinheiro está ali assistindo, Deus abençoe, Roberto. Ana Carla ali, paz do Senhor, irmã Carla ali do Pauapique. Que Deus continue abençoando cada um dos nossos queridos e amados irmãos. Irmã Ina Márcia, Deus abençoe, irmã Ina Márcia, irmã Nilda, glória a Deus. Vamos ficar no culto até o final, irmãos, porque Deus certamente nos abençoará. Como os irmãos que me conhecem muito bem, sabem que eu não sou bom cantor. Mas vamos cantar um hino que eu acredito que dá para me cantar mais ou menos aqui, que é mais ou menos fácil, tá certo? O hino de número 3, Plena Paz, vamos lá? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor.
é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Glória a Deus, nossa irmã Elaine, lá do Catinga do Moura, está assistindo. Deus abençoe, irmã Elaine, dê a paz aí para sua mãe, irmã Eva, e todos os irmãos aí na Catinga do Moura. Deus abençoe os irmãos aí. Também irmã Ina Márcia, lá de Pinhões, está assistindo o culto também. Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe. Dê a paz aí ao seu pai, à sua mãe, a todos os irmãos aí em Pinhões. Meus queridos irmãos, nós vamos para a leitura da palavra de Deus. Eu quero convidar você para ler comigo o capítulo 32 do livro de Deuteronômio, ou Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, e o versículo o versículo que vamos ler é o versículo de número Deuteronômio 32. Glória ao nome de Jesus. É o 32 e o versículo de número 10. O versículo 10. Espera ainda, deixa eu localizar aqui, só um minutinho. Perdão, irmãos, é Deuteronômio capítulo... Deuteronômio capítulo de número 8, capítulo 8 de Deuteronômio, e o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 17. Vamos ler o versículo de número 17 e o 18. Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio, capítulo 17, capítulo 8, eu disse 32, capítulo 8, irmãos. O versículo que nós vamos estar lendo é o versículo de número, primeiro vamos ler o versículo 11, Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 11. Vamos ler o 11, diz assim: contudo, tem cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueças do Senhor teu Deus, e não deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Agora vamos ler o versículo de número 17. Portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riqueza. Antes te recordarás do Eterno, teu Deus, porque é Ele que te dá força e capacidade para gerar riquezas, não é? Capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, conforme hoje te constata claramente. Aí do versículo 19 diz assim: se te esqueceres do Senhor teu Deus e seguires a outros deuses, e os servires e prestares cultos a ele, asseguro-te hoje que sereis exterminados. Perecereis do mesmo modo que as nações que o Senhor vai destruir à vossa frente, porque não tendes obediência à voz do Eterno. Meus amados irmãos, hoje nós gostaríamos de falar acerca de um assunto muito importante, que eu acredito que Deus vai estar falando conosco, vai estar falando em nosso coração. É acerca de dois verbos. Eu gostaria que você recitasse aí em sua casa esses dois verbos. O primeiro é lembrar e o segundo é esquecer.
lembrar e esquecer. Pastor Paulo Machado, Pai do Senhor, Pastor Paulo Machado, Deus abençoe o senhor, grande servo do Senhor. Irmã Vera também, Deus abençoe Pastor Paulo, grande servo de Deus. Irmã Vera, Deus continue vos abençoando, está assistindo também esse culto nesta hora. Então, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre dois verbos que eu acho que eles se aplicam à situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O primeiro é lembrar e o segundo é esquecer. Esquecer. No capítulo 8 de Devarim ou de Deuteronômio, Deus chama a atenção do povo de Israel para que eles observem estes dois verbos, esquecer e lembrar. Deus diz para eles que o futuro deles dependeria de como eles dariam esta resposta, ou seja, como eles iriam proceder. Se lembrar e se esquecer, aí iria determinar o futuro do povo de Israel. Interessante, meus queridos irmãos, que lendo o capítulo 18 de Deuteronômio, a gente pode constatar que o maior teste da força do povo de Deus não foi os 40 anos que eles passaram no deserto, muito menos os períodos de perigo que eles correram, a falta de água, a falta de comida. A própria palavra de Deus aqui nos diz, o próprio Deus dizendo para eles que eles passaram, capítulo 8, versículo 15, o Senhor diz a eles que eles passaram por imensos perigos, no deserto, aonde eles enfrentaram serpentes e escorpiões mortais, aonde eles foram, na verdade, perseguidos pelos seus inimigos. Os inimigos o perseguiram, aonde eles tiveram momentos de escassez, de falta de água e de falta de comida. Evidentemente, meus queridos irmãos, Pai do Senhor, Pastor Carlos, está falando aqui o presbítero Fernandes, lá do Mato Grosso, Deus abençoe, grande servo de Deus. Então, como eu ia dizendo, o grande teste de fé para o povo de Israel não foi os 40 anos que eles passaram no deserto, a fome que eles enfrentaram, apesar que Deus supriu suas necessidades quando mandou o maná, quando enviou as cordonizes, não foi, também a sede que eles enfrentaram, que eles passaram sede, que foi obrigado o Senhor fazer a rocha fluir água, ou mesmo fazer um grande lago de águas amargas, converter-se em água potável. E eles passaram por tudo isso, fomes, eles foram perseguidos pelos seus inimigos, eles foram alvo de serpentes e escorpiões mortais, eles não tinham uma casa, eles não tinham um lar, eles não tinham uma moradia. Os inimigos à frente os espreitavam para os matar, para os derrotar, para os perseguir. Mas o que Deus chama atenção, e que chamou a minha atenção hoje, aqui no capítulo 8 de Deuteronômio, foi que Deus está dizendo para Israel que o grande teste da fé deles não era exatamente o que eles passaram no deserto, mas o grande teste da fé deles seria quando eles chegassem na terra da promessa e experimentassem a riqueza, porque o próprio Deus fala para eles que está dando a eles uma terra boa, aonde tem água, aonde a rocha tem ferro, aonde eles poderiam extrair cobre. Deus disse: a terra onde não faltará pão, aonde não sentireis falta de nada. Então Deus está chamando a atenção do povo de Israel para uma verdade que eu acredito que essa verdade se aplica ao contexto mundial nos dias de hoje. E você precisa me ouvir muito para entender. Mariozan, está dando paz do Senhor, irmão Mariozan, Deus abençoe, servo de Deus, ali de Juazeiro. Então, a grande prova para o povo de Israel não foi a prova, não foi o deserto,
não foi a escassez, não foi a falta de lar, não foi eles serem perseguidos pelos seus inimigos, muito pelo contrário, eles passaram por momentos de grandes provações, mas Deus disse: a grande prova, o grande teste que vocês vão passar é quando vocês melhorarem de vida, é quando vocês entrarem numa terra boa, porque a terra que vocês estão é terra seca, é terra árida, hostil, mas vocês irão para uma terra boa, uma terra que vocês vão ter água abundante, onde não vai faltar pão, aonde não sentireis falta de nada, terra onde a rocha tem ferro, onde podereis extrair cobre. Ou seja, Deus está dizendo para eles: o grande teste de uma nação é justamente quando ela melhora de vida, porque quando essa nação melhora de vida, e porventura ao melhorar, aí Deus diz que ao melhorar, quando eles comessem, no versículo 10 diz: comerás e ficarás satisfeito, e bendirás ao Senhor teu Deus na terra que ele te dará. Contudo, tem cuidado em relação a ti mesmo, a fim de não esqueceres. Então, meus queridos irmãos, a grande situação aqui era que o povo não poderia esquecer quando eles chegassem na terra boa. Meus queridos irmãos, quando eles chegassem em uma terra onde eles iam ter muita prosperidade, eles não poderiam esquecer de quem fez aquilo. A irmã Lucineide Pereira, a missionária Lucineide Pereira, diretamente ali da Paraíba. Deus abençoe, serva de Deus, estamos juntos nessa campanha de oração. Então, meus amados irmãos, o que Deus está dizendo para Israel é justamente duas verdades que Moisés nos revela aqui. Ele foi contraintuitivo, e que eu penso que estas verdades que Deus revelou, elas mostram um pouco da situação que nós estamos vivendo hoje. Que verdade é? Deus está dizendo que se o povo esquecer que é Ele quem é o provedor de todas as coisas, que é Ele quem é o Senhor, que nos dá a fartura, que nos dá a água, que nos dá todos os meios para que a gente possa conseguir a prosperidade. E quando o povo esquece disso, então esse povo está fadado ao fracasso. Meus amados irmãos, a história diz que houve muitas nações poderosas que se enriqueceram, que se tornaram grandes nações que se tornaram fortes, que foram bastante elevadas às alturas. E essas nações, muitas delas, começaram de momentos difíceis, porque quando estamos nos momentos difíceis, nós nos tornamos fortes. Eu quero que você saiba, meu amado irmão, que nesse momento de crise é o momento que Deus abençoa o povo e o povo se torna forte. Porque a história, quem é inteligente, quem observa o que aconteceu no mundo no passado, não se assombra diante do que está acontecendo no presente, porque muitas coisas se repetem. Em 1917, houve a chamada gripe espanhola e matou milhares de pessoas ao redor do mundo. Foi a primeira vez que o Brasil enfrentou uma quarentena. De lá para cá, nunca mais houve. Mas, meus queridos irmãos, enquanto as crises elas ocorrem, as pessoas elas desenvolvem algumas habilidades, como por exemplo, o sentimento comunitário, o sentimento de solidariedade. As pessoas elas sabem que só dependem umas das outras e unicamente de Deus. Então elas se tornam mais capazes a fazer gestos de solidariedade, como nós estamos vendo ao redor do mundo. Pessoas que estão ajudando as outras. Existe um grupo de pastores que disponibilizam uma linha só para conversar com as pessoas que estão em isolamento, para combater o quê? A depressão, para depender o quê? O sentimento de solidão que pode provocar muitas vezes doenças emocionais. Nós estamos vendo que em muitas estradas, muitas pessoas estão disponibilizando alimento para os motoristas, os caminhoneiros, que não encontra posto, que não encontra lugar aberto. E isso tem sido maravilhoso. Ao redor do mundo, muitas fábricas e muitas empresas
estão agora fazendo donativos de equipamentos, de insumos, de respiradores, de produtos, como por exemplo a Agrovale aqui da região do Vale São Francisco, segundo eu soube, está doando álcool para o álcool gel, e Deus tem feito isso. O que eu quero citar aqui é que no tempo da crise o povo se fortalece, o povo busca a Deus, o povo se torna solidário, existe gesto de empatia, as pessoas desenvolvem solidariedade. Por que não dizer que isso é uma realidade? E esse não é o pior tempo. O tempo que mais deve ser observado é quando as pessoas estão na prosperidade, quando as pessoas estão na riqueza, quando as nações estão enriquecidas. Eu me sinto aqui muito à vontade para dizer o que vou dizer agora. Há pouco tempo, nos Estados Unidos da América, a rainha das universidades, a rainha de Harvard, a rainha das grandes universidades, era a Santa Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada era a rainha do Congresso americano, ela era a rainha do Salão Oval do presidente dos Estados Unidos, mas eles se enriqueceram, se tornaram empoderados, e aí a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, passou a ser muitas vezes marginalizada. Em alguns lugares ela não passava apenas de um objeto religioso, apenas de um objeto, digamos assim, religioso com poderes místicos apenas. Então a gente vê que houve uma decadência à medida que o mundo foi se achando autossuficiente, foram se esquecendo de Deus. Então aí é quando a nação entra em ruína. O que Deus está dizendo aqui no capítulo 8 de Devarim, de Deuteronômio, é que à medida que um povo se lembra do Senhor, se lembra dos seus feitos, recorda que é Ele quem é o provedor e o donador e o doador da vida, que Ele é quem dá manutenção à vida humana, que Ele é quem providencia e dá sabedoria aos seres humanos para criar, para inventar. Então, à medida que os seres humanos esquecem de Deus, então vem a ruína. Grandes e importantes nações existiram na face da terra. Na pobreza elas se enriqueceram, elas se tornaram grandes e ficaram marcados na história. Mas quando elas se tornaram tão grandes, elas esqueceram de Deus. E quando elas se esqueceram de Deus, veio a ruína. Então eu entendo que um dos motivos que estamos passando, o que é que estamos passando agora, é que os humanos, os mortais, as nações que se acham poderosas, os grandes mentes pensantes, aqueles que se acham donos de tudo, aqueles que se acham superiores ao ponto de ignorarem a palavra de Deus, de ignorarem o próprio Deus, aqueles que ignoram a fé, aqueles que ignoram as escrituras. Então, por conta desta humanidade ter esquecido Deus, é que veio a ruína à face da terra. E Deus aqui no capítulo 8 nos dá esta ciência. Irmão, isso aqui é uma ciência bíblica. Ela se aplica em todas as áreas. Deus está dizendo, quando o meu povo passou na crise, quando ele foi para o deserto, quando ele passou 40 anos sem comida, muitas vezes sem bebida, perseguido pelos seus inimigos, muitas vezes sofrendo perigo mortal, com serpentes e escorpiões mortais, eu provi, o Senhor diz, né? A água que manou da rocha, o maná que veio do céu, as cordonizas que veio alimentar o povo, as sandálias e sapatos que não envelheciam. Mas Deus diz, tenha cuidado para quando vocês se enriquecerem, quando vocês entrarem na terra da promessa, vocês não esqueçam, porque no dia que vocês esquecerem, olha, irmão, como a palavra de Deus é precisa. Aqui no versículo de número 19 diz assim: se te esqueceres do Senhor teu Deus e seguires a outros deuses e os servires e prestares culto a ele, e aí o Senhor diz, asseguro-te que hoje sereis exterminados. Então qual é a garantia de um povo? É se lembrar de Deus. Hoje nós estamos vendo pessoas falar em Deus, o mundo todo está orando, isso é maravilhoso.
Isso tem um lado glorioso para nós, porque há poucos tempos não se podia falar em Deus, não se podia falar no Senhor. Eu me recordo que nos Estados Unidos da América, há 2 anos atrás exatamente, nenhum pastor poderia falar no nome de Deus em público. Há estados em que uma pessoa é presa por carregar uma Bíblia e por falar no nome do Eterno. Então talvez seja por isso que a humanidade está sendo punida por esquecer do Eterno. E isso serve para os individuais, isso serve para as instituições, isso serve para os estados, serve para os municípios, serve para as nações, serve para as Nações Unidas, serve para a Europa, para os Estados Unidos, serve para todas as nações. No dia que os homens se esquecem de Deus, eles caminham para uma destruição. Meus amados irmãos, o que estamos vendo hoje diz que já tem mais de 1 milhão de pessoas infectadas com o vírus. São mais de 50 mil pessoas infectadas até agora. Diz que a previsão de mortes é extremamente grande, não se tem saída. Os homens estão lutando. Israel vai testar uma vacina agora em junho, mas que só estará disponível no ano que vem, se tudo der certo. Os Estados Unidos fez testes em camundongo em uma vacina e eles demonstraram anticorpos, já é um bom sinal, mas enquanto isso milhares de pessoas irão morrer. Hoje eu vi uma fatídica imagem em você poder perceber que grandes santuários, como por exemplo ali a Santa Sé, onde o Papa fez uma celebração sozinho, um lugar onde milhares de pessoas se reúnem. Então nós estamos vendo grandes igrejas sendo esvaziadas. Hoje mesmo em Israel, em um bairro de judeus ortodoxos, judeus extremamente religiosos, o governo de Israel deu ordem para que eles sejam retirados de suas casas, porque a quantidade de aglomeração gerou muitas contaminações. E o que é que nós estamos vendo? A humanidade toda está de joelho diante de um vírus. Se esse vírus é uma coisa natural ou se é artificial, não importa. O que importa é que a humanidade tem que se voltar a se lembrar de Deus. Precisamos, meus amados irmãos, voltarmos a lembrar de Deus. Os homens esqueceram de Deus. Eu quero dar um outro dado aqui que me chamou a atenção. Você sabia que existe um perigo muito grande de termos uma crise de abastecimento de alimento? O representante da parte de alimento e da agricultura da ONU declarou na terça-feira que existe um risco tremendo de faltar alimento, porque países como a Índia, países como a Rússia e outros países do mundo que fornecem grande parte da alimentação mundial, por conta das quarentenas, não estão podendo fazer isso. Meus queridos irmãos, o que é isso? Além de uma febre mortal, além de uma doença física, ainda se corre o risco de ter o quê? Um desabastecimento mundial. Mas tudo porque, ao meu ver, a humanidade se esqueceu de Deus. A humanidade tirou Deus, como disse nos Estados Unidos, a Santa Bíblia era rainha nas grandes universidades. A Santa Bíblia era rainha nas grandes faculdades. Depois os homens de ciência, os ateus que ignoram Deus, tiraram a Santa Bíblia do lugar que ela deveria estar. E por ter tirado, minha irmã Helena está assistindo, Deus abençoe minha irmã. Então, por terem tirado a vez da Bíblia, o mundo está sendo punido, meus amigos e meus irmãos, porque o homem se esqueceu de Deus. E interessante que a gente vai aprendendo que com o passar do tempo, quando os homens e as cidades e as pessoas se esqueceram de Deus, então eles começaram a experimentar ruínas. Eu acho interessante, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, por favor, no livro de Deuteronômio mesmo aí, e vamos ler o capítulo 32 de Deuteronômio. A Bíblia nos diz sobre essa parte aqui que eu quero que você leia comigo. Deuteronômio capítulo 32, veja aí o que é que diz. O mundo está vivendo a pandemia, a crise que está vivendo, porque infelizmente os homens esqueceram de Deus.
As nações se empoderaram e esqueceram de Deus, esqueceram da Santa Bíblia, desprezaram-na. Ela que era rainha das grandes universidades, passaram a ser objeto de chacotas e até proibição. Mas estamos vendo agora a humanidade sendo punida por esquecer de Deus. Mas o povo de Deus não esqueceu do Senhor. Glória a Deus por isso. Dê um amém a Deus aí agora. Dê um glória a Deus, que as nações podem ter se esquecido de Deus, mas há um povo na terra que não esqueceu do Senhor. Veja aí, capítulo 32 de Deuteronômio e o versículo de número 7. Veja aí o que é que diz. Recorda os dias que se foram. Traz à tua memória a história das sucessivas gerações. É Deus dizendo que a gente tem que recordar. Nós temos que lembrar que a vida é um dom de Deus. Nós temos que lembrar se o mundo está empoderado, porque Deus permitiu. Deus deu ciência, Deus deu sabedoria. Deus abriu a mente das pessoas, dos homens de ciência. Deus lhes deu capacidade. Então tudo é de Deus. Então quando o homem esquece de Deus, ele caminha para a destruição. E eu lendo o capítulo que li hoje, o capítulo 8, eu pude detectar esta grande verdade. O Senhor dizendo: olha, Israel, tome cuidado. Quando você entrar na cidade, na terra prometida, lá vocês vão ter fartura, lá vocês vão ser ricamente abençoados, lá vocês vão prosperar, lá mana leite e mel, lá vocês não vai faltar pão, lá não vai faltar nada, lá vocês vão enriquecer, vocês vão ter gado, vocês vão ter ovelhas, as mulheres serão mulheres férteis, e o seu povo, e vocês crescerão e se tornarão poderosos. Mas não se esqueça, Israel, não se esqueça do Senhor teu Deus. Eu acho interessante quando o Senhor diz assim, que no teu coração vocês não fiquem ensoberbecidos e venha te esquecer do Eterno teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através daqueles imensos perigos no deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, não é? E que numa terra seca e hostil, tirou a água da rocha para te saciar a sede, que no deserto te sustentou com o maná, que teus antepassados não conheceram, justamente vocês não podem esquecer. Portanto, não diga no teu coração: a minha força e o meu poder fez isso. Talvez tenha sido isso, meus amados irmãos. Talvez tenha sido isso, as riquezas do mundo. Irmã Iraildes Calixto, Deus abençoe, irmã Iraildes ali da cidade de Bonito. Talvez seja isso, as pessoas esqueceram de Deus. Então, o que eu estou dizendo aqui na mensagem de hoje é que o capítulo 8 de Deuteronômio, o Senhor ensina-nos uma verdade que serve não só para o povo de Israel, mas para todas as pessoas. Que verdade é esta? É que quando as pessoas esquecem de Deus, esquece que é Ele quem é o favorecedor, quem é o doador, que é o que mantém todas as coisas, então este povo, esta nação, esta cidade, este indivíduo está caminhando para a destruição. Não podemos esquecer jamais que é o Senhor que nos abençoa. Meus queridos irmãos, o que eu acho interessante, nós sabemos que quando passamos por crise, quando os momentos são difíceis, as pessoas costumam crescer, as pessoas costumam se autoajudar, as pessoas costumam a desenvolver gestos de solidariedade, gestos de empatia. Na crise todo mundo cresce. É como se fosse assim, quando nós estamos na crise, todo mundo se lembra de Deus. Quando os discípulos estavam no barco e houve aquela grande tempestade, eles reclamaram do Senhor: Mestre, por acaso não te incomoda que nós venhamos a perecer? E interessante, quando estamos num momento de crise, a gente procura Deus, a gente procura uns aos outros, a gente depende uns aos outros. Vou dar 2 exemplos para você agora interessante. Os Estados Unidos estão enviando 4 aeronaves para a China, para buscar suprimentos e medicamentos. O Brasil vai enviar 2 aeronaves para a China, para buscar o que? Suprimentos e medicamentos. Interessante, os palestinos e Israel estão se autoajudando.
estão se autoajudando. Os partidos de oposição de Israel se uniram, não existe divisão em Israel. Vamos orar para que o Brasil acabe essa autodestrutiva desunião, para que tenhamos um caminho de uma unidade, onde possamos ver que nós precisamos uns dos outros. Se um não ajudar ao outro, o barco afunda, e se o barco afundar, todos perecem. Não há espaço para a ala B, para a ala C, para quem é cristão, para quem não é cristão. Estamos todos vivendo no mesmo barco. É tempo de autoajuda. Meus queridos irmãos, então nesse tempo a gente se ajuda. Agora eu tenho uma palavra de Deus para você. Grave isso e guarde isso daí. Quando a crise passar, não se esqueça de Deus. Não se esqueça de orar. Nós estamos proibidos de dirigir cultos. Aqui mesmo estamos proibidos. Um decreto municipal proibiu as igrejas de abrir. Mas eu espero que quando passar esse decreto, possamos encher mais as nossas igrejas, possamos assistir mais os cultos, frequentar mais as escolas dominicais, os círculos de oração, as atividades outras da igreja, possamos demonstrar esse mesmo gesto de solidariedade e de empatia em outros momentos. Quantos não estão com saudade da igreja, dos cultos, de ter aquele ajuntamento maravilhoso, mas estamos vivendo esse momento em que não podemos fazer isso? Então o que eu quero dizer para todos os nossos queridos irmãos é isso, é que estamos vivendo um momento difícil, mas quando melhorar, não venhamos esquecer de Deus. A irmã está dizendo ali, é verdade, irmã, é verdade mesmo. Irmã Gerlane está dizendo, é verdade mesmo. Quem é que não está com saudade da igreja, do culto? Mas nós queremos, irmãos, que cada um se lembre. Deus está dizendo, olha, o grande desafio, o grande teste da vossa fé não é na crise. Porque na crise vocês se autoajudam e eu ajudo vocês de forma extraordinária. Lembra que foi Deus que deu o maná ao povo de Israel? Lembra que foi Jesus quem multiplicou os pães e peixes? Lembra que foi Jesus quem deu vista aos cegos, quem ressuscitou os mortos? Então na crise a gente se dirige a Deus. Mas Deus diz, o grande desafio dos humanos não é na crise. O grande desafio dos humanos é quando eles estão bem. O grande dilema dos humanos é quando eles estão numa boa. O grande dilema dos humanos não é quando eles estão na crise, porque na crise eles se autoajudam, eles pedem ajuda aos outros, eles recorrem à oração, eles recorrem ao jejum, à consagração, eles recorrem à prece, eles recorrem à ajuda. Mas quando eles melhorarem, aí é que está o grande desafio. O grande desafio é quando eles estão numa boa, porque quando eles estão numa boa, eles se esquecem, eles se empoderam, eles se tornam autossuficientes. Recentemente, meus amados irmãos, ninguém falava no que estamos vendo hoje. A gente vê autoridades mundiais pedindo oração. Pessoas que criticavam, e como eu disse no passado, a Santa Bíblia, ela era a rainha dentro das universidades. Ela era a rainha dentro das faculdades americanas. O livro mais importante dentro das universidades era a Bíblia Sagrada, era a Santa Bíblia. Mas o que aconteceu, meus amados irmãos? Eles se enriqueceram, eles se empoderaram, eles se tornaram grandes, autossuficientes. Aí sabe o que aconteceu? Veio agora o momento de ruína, onde todo mundo está aí preocupado. A cidade que mais produziu eventos, que ultrajou o nome de Deus, foi Nova York. E aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. E Nova York é o epicentro hoje do coronavírus, com milhares de pessoas ao redor do mundo infectadas. Mas Deus é tão bom que Deus, Ele é misericordioso. Mesmo os homens se esquecendo dele, Ele disse, se porventura fores infiel, todavia eu, o Senhor, permanecerei fiel. Dê um amém aí, eu quero ouvir aí, todo mundo que estiver na live aí, escreve aí amém, escreve aí amém, escreve aí amém. Quem estiver aí na live, nós temos aí várias pessoas na live, escreve aí amém, porque Deus permanece fiel. Então, nós temos que saber o seguinte, que o verdadeiro teste de uma nação
não é se ela pode sobreviver a uma crise, mas é se ela pode sobreviver fiel a Deus quando ela estiver numa boa. Este é o maior teste de sobrevivência de uma nação, de um povo. Não é quando está na crise, porque isso vai passar, irmão. Deus não vai destruir a terra, não vai ser o coronavírus que vai dizimar a terra, não. Vai vir rapidamente uma vacina e medicamentos. É óbvio, infelizmente, que muitos ficarão para trás, mas Deus, com certeza, não vai permitir que esta praga, que este vírus é invisível, que esse vírus perigoso, que tem colocado os 5 continentes de joelhos. Nós temos hoje no mundo 2,5 bilhões de pessoas em quarentenas. Nós temos hoje 1,3 bilhão de pessoas lá na Índia que estão saindo para os interior, fugindo com medo desta doença. Nós temos hoje as 54 cidades do continente africano, 39 delas estão afetadas, onde 19 delas têm morte. Nós temos hoje uma situação que assusta o mundo todo, mas nós não podemos esquecer, Deus está nos dizendo, na crise os humanos sobrevivem, porque na crise eles reivindicam a minha ajuda, e na crise, aonde não tem água, ele faz da rocha fluir água, aonde as águas é amarga, ele usa Moisés para poder abençoar as águas, e as águas amargas se converter em águas potáveis. É na crise onde os inimigos perseguem para destruir, e Deus envia um anjo, em um momento só, destrói 185 mil. Deus está dizendo, o maior teste que Ele está fazendo para nós, não é se nós vamos sobreviver nesse momento de crise, porque sinceramente vamos sobreviver, mas é o que isto vai representar para nós quando terminar a crise. Meu amado irmão, o que isso vai representar para a sua vida quando terminar a crise? Glória a Deus, o que isso vai representar para mim, para você quando terminar a crise? É isto que nós temos como desafio. O maior teste não é quando estamos vivendo o momento da crise. O maior teste é quando nós somos abençoados, que estamos prosperando, que está tudo bem, se aí a gente se lembra de Deus. Meus queridos irmãos, o esquecimento das grandezas de Deus foi o motivo que derrotou muitas civilizações no passado. Hoje, ninguém se lembra mais da Grécia. Nos seus livros de história, pastor Paulo Machado, Deus continua abençoando o servo de Deus. Então ninguém se lembra das civilizações como a Grécia, ninguém se lembra mais de Roma, ninguém se lembra mais dos medos, dos persas, ninguém se lembra mais de grandes civilizações que apareceram, porque eles se engrandeceram, e quando eles se engrandeceram, eles foram destruídos com o tempo. Então esta verdade que Moisés nos ensina foi contra-intuitiva. Ele está nos ensinando que todas as vezes que lembramos de Deus, quando estamos num momento de fartura, de prosperidade, isso aí mostra que nós passamos no teste da grandeza. Mas todas as vezes que esquecemos de Deus, quando estamos numa boa, isso mostra que nós fomos reprovados no teste. E o que Moisés nos ensina, que o grande desafio para nós não é o momento das provas, porque nós conseguimos sair das provas mais do que vencedores. Meus queridos irmãos, eu vou agora estar encerrando, mas eu agradeço a Deus e agradeço a você por ter estado comigo aqui nesse culto. Que Deus te abençoe e te guarde. Guarde esta palavra. A mensagem de hoje, recapitulando, o grande desafio, o grande teste para o povo não é quando eles estão numa crise, porque geralmente, historicamente, nas crises, o povo desenvolve a sua dependência de Deus, busca mais a Deus, ora mais, jejuma mais, e vai mais à procura de ajudar uns aos outros. Desenvolve gestos de solidariedade, de empatia, de comunidade.
E isso ocorre muito nos momentos de crise, se fortalece e se tornam gigantes. Isso aconteceu com o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu com os Estados Unidos depois da grande recessão, e isso ocorre com muitos países e com muitas pessoas. Mas quando os homens se tornam poderosos, que eles conseguem prosperar, que eles saem dos momentos de crise, que eles melhoram, aí é que o teste que vai determinar o destino é se aí a pessoa vai se lembrar de Deus, se você vai continuar se lembrando de Deus. Entendeu? Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Deus abençoe a cada um. Meus irmãos, eu estou encerrando agora. Começamos a live já depois, já depois de 9h30 por aí. Então nós estamos agora, são 10 horas e 15 minutos, eu não quero ser cansativo aos irmãos. Vamos estar orando pelo Luan, orando por as pessoas, que Deus continue abençoando cada um dos nossos irmãos, que Deus abençoe cada um. Agora eu vou encerrar com a oração e você aguarde aí a oração. E se Deus quiser, amanhã, sexta-feira, nós vamos estar aqui mais uma vez para um culto. Amém, meus irmãos? Vamos orar e depois da oração tem a bênção apostólica. Eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Deus é maravilhoso e sabe o que fala. Amém? Querido Senhor, eu te agradeço por esse culto que aqui fizemos através dessa live. Que todas as pessoas que ouviram, as que interagiram, as que não interagiram, mas todos os que ouviram, eu peço ao Senhor uma bênção sobre cada um deles. E os que ouvirão depois, quando essa live for ser compartilhada, que o Senhor os abençoe. Senhor, nos ajude a passar nesse teste, porque o que o Senhor nos diz aqui no capítulo 8 é que o grande desafio para o povo não é quando eles estão na prova, porque nas provas eles passam a buscar mais o Senhor e dentro de uma comunidade passam a se ajudar mutuamente uns aos outros. Mas quando passa a prova, que vem a bonança, que vem a prosperidade, que vem a normalidade, a tendência natural do ser humano é se esquecer do Senhor. E o Senhor diz que aí está a explicação para o fracasso, não só de um indivíduo, mas também de uma nação e de toda uma geração. E o Senhor nos manda lembrar do Senhor. Está escrito, lembrai de Jesus Cristo. Então o Senhor nos ajude a não esquecermos do Senhor e que ao passar por esse momento de pandemia lá na frente, possamos, Senhor, relembrar de tudo quanto o Senhor tem feito em nós e através de nós. Amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo desça e permaneça na minha e na tua vida agora e para todo sempre. E você aí na sua casa diz, amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém.